Oi pessoal, dando continuidade ao tópico de modularização, nesse vídeo nós vamos ver como organizar nosso código em estruturas de mais alto nível. Também vamos falar sobre uma compilação mais particionada, que facilita o trabalho colaborativo. Um espaço de nomes, ou namespace, define o que chamamos de uma região declarativa, ou seja, é um delimitador abstrato que fornece um contexto para os itens que ele armazena. Esses itens podem ser os nomes dos tipos, funções, variáveis, entre outros. Assim, os namespaces são usados para organizar o código em grupos lógicos e para evitar colisões de nomes que podem ocorrer, especialmente quando o código evolui e utiliza várias bibliotecas e módulos diferentes. Ou seja, eles permitem uma desambiguação para itens que possuem o mesmo nome, mas que residem em espaços de nomes diferentes. Um exemplo que vocês já viram é exatamente o namespace std. Cada linguagem vai apresentar estruturas próprias para essa organização de mais alto nível. Inclusive, na versão mais recente de C++, existe uma estrutura com o próprio nome de module. Mas aqui nós vamos nos ater ao uso dos namespaces. Em C++, um espaço de nomes é declarado através de um bloco. Diferentes namespaces podem estar dentro do mesmo arquivo, como nós vamos considerar nesse exemplo para facilitar inicialmente. Os namespaces também podem ser declarados em arquivos diferentes, para uma melhor organização. Inclusive, um mesmo namespace pode estar distribuído em vários arquivos, e tudo declarado dentro dele fará parte do mesmo escopo. Além disso, também podemos ter namespaces aninhados, aumentando ainda mais o poder de representatividade. Então, a declaração de um namespace se dá exatamente usando o operador namespace e colocando o nome daquele namespace. E dentro dessa região declarativa, nós vamos poder colocar todos os elementos que queremos agrupar dentro dessa estrutura lógica. Para utilizar um elemento de um namespace em outro namespace, devemos especificar o prefixo do namespace. Isto é, o caminho desde o espaço de nomes global até o espaço de nomes o qual o identificador pertence. E atenção que deve ser usado o operador : para a gente acessar esses diferentes níveis da hierarquia. Nós também podemos incorporar um namespace a outro, usando o using namespace. Lembrando que, geralmente, não é uma boa prática carregar todos os nomes de um namespace, o que pode gerar conflitos e prejudicar a compreensão. E conforme falado, um namespace pode ser estendido, ou seja, continuar uma definição anterior e acrescentar novos elementos, como é o caso que temos aqui. O namespace módulo 1 já havia sido definido anteriormente. Se nós fizermos essa nova declaração, estaremos apenas incorporando novos elementos dentro dele. Como exercício, altere esse exemplo que acabamos de ver para que todas as classes estejam em arquivos separados. A modularização também é algo importante no processo de compilação. Em um sistema grande, geralmente o código vai estar distribuído em vários arquivos e com várias pessoas trabalhando em partes diferentes ao mesmo tempo. Logo, não é muito prático precisar recompilar completamente o sistema quando fizermos uma alteração apenas em uma determinada parte. Podemos relembrar do princípio do encapsulamento, onde o foco é justamente separar o contrato, ou seja, o que a classe faz, de sua implementação, ou seja, de como ela faz.
Relembrando que um possível usuário do nosso TAD só vai precisar conhecer a especificação da classe, deixando os detalhes específicos da implementação apenas para o programador do TAD. Em nosso caso, essa separação se dá exatamente na utilização de dois arquivos. Os arquivos headers, .h ou .hpp, que vão possuir a declaração do contrato da classe. E é essa declaração que efetivamente é importada por outros módulos. Já os arquivos .cpp possuem a implementação do comportamento da classe. E quando mudamos o comportamento sem mudar o contrato, a especificação, apenas esse arquivo vai precisar ser recompilado. E é exatamente isso que faz com que as bibliotecas sejam tão úteis. Vamos ver de maneira geral o ciclo de vida de um trecho de código. Nós, inicialmente, temos o nosso código-fonte, escrito em uma linguagem de programação. Esse código-fonte pode, então, ser compilado, resultando em código de máquina. O código de máquina do nosso programa é, então, ligado com o código de máquina de possíveis bibliotecas que estamos usando. E, finalmente, temos o resultado final, que é o nosso arquivo executável. Depois disso, nós já podemos executar o nosso programa a partir desse arquivo. Detalhando um pouco mais o exemplo anterior, o nosso código-fonte vai ser composto pelos arquivos .hpp e .cpp. Ao compilar esses arquivos, teremos como resultado arquivos do tipo object, .o geralmente. E, finalmente, o linker, o ligador, usa esses arquivos object para combinar com as bibliotecas e gerar o arquivo executável final. E nós vamos ter diferentes comandos para cada uma dessas etapas. O primeiro comando, que geralmente é o mais utilizado, já faz a compilação e a ligação, gerando o executável. Entretanto, também é possível fazer a compilação e a ligação separadamente. Ou seja, nós podemos primeiramente gerar os nossos arquivos object e, finalmente, fazer a ligação, obtendo o nosso executável ao final. E é justamente a separação dessas etapas que nos permite uma compilação modular. Finalmente, vamos falar sobre os arquivos Makefile. Esses arquivos estruturam um roteiro para a compilação do código e são uma maneira muito conveniente de gerir grandes programas. Eles são passados como entrada para um programa utilitário chamado make. Além de organizar os comandos que vimos anteriormente, uma das grandes vantagens é já cuidar de fazer apenas a compilação do que é necessário. Para isso, ele verifica quando os arquivos foram alterados e se eles precisam ser recompilados para manter o programa atualizado. O arquivo Makefile é um arquivo de texto especialmente formatado. Ele possui variáveis, comentários e, principalmente, as regras de compilação. Essas regras são definidas pelos targets, que são as ações associadas a cada uma dessas regras. E, geralmente, o target vai ser o nome do arquivo resultante que desejamos obter ao final desse passo. Nós vamos especificar para cada um dos targets as dependências, ou seja, quais arquivos são necessários para gerar o nosso target, o nosso arquivo final naquele momento. E também vamos descrever os comandos específicos para a compilação. Então, nesse exemplo bem simples, nós podemos ter um target chamado Hello World,
que recebe o arquivo hello.cpp como dependência. E usamos um comando básico para já compilar e ligar, gerando o nosso arquivo executável. Vejamos um exemplo um pouco mais complexo, considerando agora vários arquivos. Conforme falado, nós podemos declarar variáveis para melhor organizar o nosso arquivo Makefile. Nós podemos começar por targets mais gerais e ir detalhando sucessivamente. Nesse caso, nós estamos separando a parte da compilação da parte da ligação. Para que a ligação seja feita, ela depende dos arquivos object, que serão gerados em outros targets específicos. Nós também podemos ter targets auxiliares, e um bem conhecido é o clean. Basicamente, o que ele faz é limpar arquivos compilados dentro de um diretório. Aqui, vamos ilustrar a chamada do make para esse nosso exemplo. O utilitário make deve ser chamado no mesmo escopo em que o arquivo makefile está salvo, e não é necessário informar o arquivo makefile explicitamente. Podemos apenas fazer a chamada do make. Ao fazer isso, todas as regras previamente definidas serão usadas, e nós podemos rodar o programa pelo executável gerado. Em seguida, digamos que nós fizemos uma alteração no arquivo .cpp e vamos chamar novamente o comando make. O que você acha que vai acontecer? É possível ver que apenas a compilação do arquivo .cpp e a ligação dos arquivos object foram realizadas. Ou seja, o arquivo main.cpp não precisou ser recompilado, pois ele usa apenas a especificação da classe, e essa não mudou. Novamente, nós poderíamos chamar o arquivo executável gerado para verificar que esse foi atualizado com o novo comportamento. Finalmente, se rodássemos o comando make nesse momento, ele não faria nada, pois nenhuma alteração foi feita no nosso código. Por fim, ainda na parte de modularização, um aspecto importante é a organização dos arquivos dentro do programa. Às vezes, os programas são grandes o suficiente para tornar inviável colocar todos os arquivos em um único diretório. Assim, uma sugestão é organizar em diferentes diretórios. Por exemplo, agrupar os arquivos compilados, os arquivos object, colocar junto todos os arquivos de especificação, ou seja, os headers, e finalmente agrupar os arquivos da implementação, os códigos-fonte. Também podemos ter um diretório específico para os testes. Vejamos um exemplo de um mini-sistema que vai tratar de automóveis. Aqui nós temos uma representação geral da estrutura do nosso sistema. Basicamente, temos o arquivo makefile na raiz e os demais arquivos nos seus respectivos diretórios. No arquivo carro.hpp, nós poderíamos definir uma classe abstrata para representar um carro. Essa classe faz parte de um namespace chamado carro. Poderíamos definir a especificação, ou seja, o header, de duas classes específicas que vão herdar de carro abstrato. Essas especificações também fazem parte do namespace carro, e cada uma vai ser declarada em um arquivo separado. Em seguida, podemos especificar a implementação de cada uma dessas classes dentro de diferentes arquivos .cpp. Destacando que, apesar dos arquivos fontes estarem em diretórios diferentes dos arquivos headers, nós não precisamos falar disso aqui no nosso código-fonte durante o include, mas vamos poder informar isso no arquivo makefile,
deixando assim o nosso código bem mais limpo. Por fim, podemos ter o arquivo main.cpp, que utiliza a definição do contrato, ou seja, os arquivos headers. E podemos instanciar diferentes objetos, sendo que aqui estamos acessando diretamente a definição das nossas classes usando o nome do namespace. O Makefile, para esse exemplo, já começa a ficar um pouco mais complexo. Além das variáveis auxiliares básicas que já vimos anteriormente, também podemos adicionar os diretórios da nossa estrutura. Semelhante ao exemplo anterior, também estamos separando a parte da compilação da parte da ligação. Primeiramente, definimos o target final, ou seja, o executável que é gerado a partir dos arquivos object. E cada um desses arquivos object é gerado em um target específico, permitindo assim que sejam compilados separadamente quando necessário. Para praticar, copie esse exemplo e faça algumas alterações para verificar o funcionamento do make. A modularização é um aspecto fundamental no desenvolvimento de grandes sistemas. Nessa aula, nós relembramos a boa prática de separar a especificação do TAD da sua implementação propriamente dita. Também discutimos o conceito de namespaces, que nos auxilia a organizar o código em níveis mais altos de abstração. Por fim, falamos sobre os arquivos Makefile, que ajudam no processo de compilação. Em um primeiro momento, eles podem parecer um pouco complexos, mas com a prática tudo é facilitado. E no futuro, inclusive, pode-se utilizar outras ferramentas, como o CMake, para auxiliar na geração desses arquivos.